Pai do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar a quinta aula desse trimestre. Quero pedir para vocês, se vocês tiverem algum barulho de fundo, alguém falando alguma coisa na televisão, porque já é a terceira vez que eu estou tentando gravar essa aula e agora vai ficar assim mesmo. O barulho de fundo não vai, já atrasou demais. Então, vamos para essa aula de hoje, tudo bem? Então, como já falado nas outras aulas anteriores a essa, né? Esse trimestre estamos falando sobre o livro de Josué, foi um tempo de conquista na vida dos hebreus, dos israelitas, e que essas conquistas é através de fé e obediência. E a aula de hoje vamos falar sobre confirmando o conserto, é o título da lição 5. O texto do dia diz assim, está em Atos 7:39, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. A síntese diz assim, Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre isso nessa aula. O texto bíblico está no livro de Josué, capítulo 5, do 2 ao 12. Vou voltar aqui para a gente acompanhar juntos. Diz assim, naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi a essa causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs aos seus filhos, e este Josué circuncidou. Portanto, estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué, hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram da triga da terra, no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então, na lição de hoje, a gente vai falar especificamente sobre o conceito da circuncisão que Deus fez com Abraão. E vamos falar sobre a Páscoa também. Caminhar com Deus apresenta algumas vezes exigências pouco compreensíveis, né? Na nossa caminhada cristã e naquela época também, com os hebreus, Deus exigiu algumas coisas até às vezes pouco compreensíveis. Dando um exemplo aqui extremo, podemos lembrar de o pedido que Deus fez para Abraão sacrificar seu próprio filho Jacó, né? Isaac, aliás. Seu próprio filho Isaac. Então, é uma exigência incompreensível, né? Aquilo era uma promessa de Deus para Abraão e Deus está pedindo que o sacrifique. Mas essa caminhada com Deus exige muitas vezes essas exigências que nós não conseguimos compreender. Deus exige de nós condutas às vezes simbólicas, mas extremamente necessárias. Santa Ceia, por exemplo. Coloquei aqui o exemplo da Santa Ceia, que é o paralelo que a gente vai fazer no terceiro tópico com a Páscoa, né? A nossa Páscoa é a Santa Ceia. É um
um evento simbólico, é uma conduta simbólica para nós, que a gente faz. A gente não está realmente comendo a carne do Senhor Jesus Cristo, nem o seu sangue, mas um símbolo da carne e um símbolo de Jesus Cristo. Mas são extremamente necessários para a vida cristã. Para os hebreus, uma dessas condutas era a circuncisão. Então, para os hebreus também há essa conduta simbólica, que é a circuncisão, que a gente vai falar o que ela significa. Essa foi uma aliança que Deus fez com Abraão como condição para as bem-aventuranças. Então, a circuncisão começou quando? Quando Deus chama Abraão e Deus fala porque Abraão devia agora circuncidar, deveria ser circuncidado e circuncidar os seus filhos e toda a sua descendência. E isso era uma condição para as bem-aventuranças. Então, Deus dá um monte de bem-aventuranças para Abraão, né? Você terá a terra que manda leite e mel, os seus filhos serão como areias da praia, como estrelas do céu, mas tinha uma condição: eles tinham que cumprir a sua parte nessa aliança, neste pacto que estavam fazendo com Deus. Durante a peregrinação no deserto, essa prática foi esquecida, juntamente com a celebração da Páscoa. Então a gente vai ver que quando o povo hebreu saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, vamos ver que essa prática da a prática de circuncidar e a celebração da Páscoa foram esquecidas. Eles não fizeram isso durante a caminhada no deserto. Deus requeria dos hebreus, como requer hoje da igreja, uma atitude de obediência e fé, o que não aconteceu no deserto. Então, como a gente falou, eles esqueceram desse pacto que Abraão fez com Deus, e isso eles estavam também levando esse pacto por ser descendente de Abraão, e desobedeceram e perderam a fé em Deus. Então, por isso que não houve mais celebração de Páscoa e a desobediência do pacto, que era a circuncisão. A aliança é um acordo entre duas ou mais pessoas em que 4 elementos estão presentes. Então eu coloquei aqui uma forma mais técnica, o que é uma aliança, o que é um pacto, o que é um contrato, também pode colocar com essa palavra, dependendo do contexto. Então, o que é isso? Ela se divide em 4 partes. A primeira parte, em 4 elementos, na verdade. O primeiro elemento são as partes. No caso do pacto com Abraão e Deus, as partes eram Deus, Abraão e seus descendentes. Essas eram as partes desta aliança, deste contrato, deste pacto que Deus fez com Abraão. Segundo elemento, a condição. A condição para Abraão participar dessa aliança era a circuncisão. Terceiro elemento, os resultados. Então, com a circuncisão, com essa condição feita, o resultado seria a bem-aventurança de Deus para Abraão e seus descendentes e a terra que manda leite e mel. Esses são os resultados desta aliança. E o quarto elemento é a garantia, que neste caso que a gente está tomando como exemplo, a garantia era a palavra de Deus, a palavra do Deus soberano. E nós conhecemos quem é o nosso Deus, né? É um Deus que não falha e nem mente. Então, a palavra dele é uma boa garantia. Então, vamos agora para o primeiro tópico da lição, que vai falar sobre a circuncisão. Circuncisão, o pacto de Deus com os hebreus. Primeiro subtópico é a aceitação do pacto abraâmico. Então, para a gente contextualizar o que está acontecendo no livro de Josué até este exato momento. Josué ele recebe um ânimo de Deus. Ele recebe um ânimo de Deus: estou contigo, vai, assim como foi com Moisés, estou com você. Josué recebe esse chamado, convoca todas as tribos para atravessar o Jordão. Eles milagrosamente atravessam o Jordão. Quando atravessam o Jordão, eles já estão ali na Terra Prometida. Primeiro passo na Terra Prometida, que é em Gilgal, que a gente vai falar agora nessa aula. Então, este é o contexto. Josué atende ao chamado e vai correr para aquilo que Deus o chamou, atravessar o Jordão e conquistar a terra. E eles agora estavam se preparando para a guerra depois de atravessar o Jordão. Então eles estão acampados ali, depois de atravessar o Jordão, milagrosamente estão acampados ali em Gilgal. A circuncisão em si não trazia a concretização de uma aliança.
embora em termos técnicos eu falei ali que a condição era a circuncisão para Abraão. Só que a gente vê Jesus já no Novo Testamento falando que essas atitudes externas não evidenciam a salvação, não evidenciam uma obediência, uma fé verdadeira em Deus. Os fariseus, os escribas daquela época de Jesus, os saduceus também davam o dízimo, davam oferta, mas isso era tudo externo. Então, uma circuncisão, que no caso a circuncisão é fazer uma cirurgia no órgão masculino, né, da criança, para os hebreus, até com 8 dias de vida. Então, essa marca externa não traz a concretização da aliança. O que traz a concretização da aliança é a obediência e a fé. Vemos isso porque quando o pessoal saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, todos eram circuncidados, mas Deus não aprovou aquela geração. Eles estavam circuncidados na carne, mas o seu coração estava voltado para o Egito. Essa aliança consistia em um ato de fé e obediência, que a gente falou, tem que ter fé e obediência. O instrumento usado para a cirurgia era uma faca de pedra. A gente leu aqui no texto bíblico da lição que Deus manda usar uma faca de pedra. E o interessante é que nessa época aí, já era, na era histórica, já era a era do bronze. Então, instrumentos de bronze já eram conhecidos, já eram bem mais eficazes do que um instrumento de pedra, do que ferramentas de pedra. E o interessante é que Deus manda usar uma faca de pedra. Aqui a gente pode trazer dois paralelos, dois símbolos, que eu vou colocar aqui agora. Isso também apontava para Cristo, porque a gente sabe, né? Jesus disse ser a pedra angular. E Paulo afirmou que Jesus é a rocha. Então, Jesus é a rocha que a igreja está firmada. Então, quando Deus fala lá no Antigo Testamento para que eles venham ser circuncidados com uma faca de pedra, ele estava apontando para Cristo. Porque hoje nós também somos circuncidados, mas circuncidados espiritualmente. E a faca que nos circuncidou foi Jesus Cristo na cruz. Então é o mesmo paralelo. Então se a gente vê essas coisinhas, esses mínimos detalhes, a gente percebe. Igual outras aulas eu já falei. A todo momento a Bíblia aponta para Jesus. E aqui este mínimo detalhe, Deus mandando usar uma ferramenta de pedra ao invés de uma ferramenta de bronze, apontava para Cristo, que é a nossa ferramenta que nos circuncidou para termos uma obediência, para termos fé em Deus, para termos essa condição de ter fé em Deus, né? De ter essa oportunidade. Continuando. Em Colossenses 2, 11 e 2, eu separei esse versículo. Nele também vocês foram circuncidados. Nele, em Jesus. Jesus é que nos circuncidou. Não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Aqui Paulo também faz um paralelo da circuncisão com o batismo. Então, os hebreus, quando eles e os judeus, hoje em dia, quando eles circuncisam uma criança, eles estão querendo dizer assim, ó, morri para o mundo e vivo exclusivamente para Deus. E o batismo é a mesma simbologia. Quando a gente é levado às águas, nós morremos para o mundo e agora somos uma nova criatura em Deus. Então, para a gente trazer para a nossa realidade, a circuncisão é como se fosse o batismo nas águas. A gente agora é uma criatura que vive em Deus, uma nova criatura, que não depende do mundo, mas sim de Deus. Paulo faz paralelo da circuncisão com o batismo nas águas. Ambos são momentos simbólicos, ou seja, são simbólicos. Não é porque qualquer um que fizer a cirurgia no órgão sexual masculino que já vai ser salvo. Não. A circuncisão, igual eu já falei, é primeiro dentro, é interno, não externo. Então são simbólicos, tanto a circuncisão quanto o batismo. Né? Qualquer um que é batizado, então se eu for batizado, não importa como esteja meu coração, eu vou ser salvo. São simbólicos. É algo que é uma expressão externa do que acontece interiormente. Segundo subtópico, uma marca de Deus. A principal marca da circuncisão não era a carne,
não era na carne, sim no coração, que eu já estou falando desde o começo da lição, né? Então, a marca não é externa, é dentro. A gente tem que criar uma mudança dentro de si para que a gente venha manifestar ela fora. Assim é o batismo, assim é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A gente sente Jesus operando em nós e a gente confessa Ele como Senhor e Salvador. A gente sente um novo homem dentro de nós e somos batizados na água. Nós queremos participar, temos consciência do sacrifício de Cristo, por isso participamos da Santa Ceia e ansiamos pela sua vinda, pelo arrebatamento da igreja. A geração que saiu do Egito não tinha o coração nem os lábios circuncidados. Embora toda aquela geração que saiu do Egito era circuncidada de fato, mas a sua mente, o seu coração, os seus lábios, eles não eram circuncidados. Então foi por isso que Deus reprovou aquela geração. Aquela geração foi reprovada por Deus e não entraram na terra prometida. Esse é um grande desafio. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência. Então, desde os tempos remotos, desde os tempos dos hebreus, desde sempre, é um grande desafio para o homem ser obediente a Deus em tudo, não só em aparência. Porque ser obediente em aparência é muito fácil. Ser obediente a Deus para que os homens vejam é muito fácil. Agora, a relação que você e Deus, aquilo que está dentro de você, que só Deus sabe, aí é o Espírito Santo que você tem que pedir ajuda para o Espírito Santo. É você também querer, porque o Espírito Santo não é um invasor. Então, quando você quer, o Espírito Santo age e você consegue ser uma pessoa fiel a Deus e obediente. Terceiro subtópico, requisito para o guerreiro. Então, a circuncisão também era um requisito para ser guerreiro dos hebreus. Então, o contexto que eu falei antes. Por que naquele momento atravessou o Jordão, o pessoal, todos já estavam preparados para a guerra. Deus fala para Josué, circuncida esse povo, que agora estou tirando o opróbrio do Egito. A circuncisão, como está aqui agora, para um guerreiro é uma proteção divina. Então ele poderia ser o melhor dos melhores guerreiros, mas eles não se sentiam protegidos por Deus. E para essa geração foi bem mais difícil, porque os hebreus, eles circuncidavam quando estavam no Egito, quando era criança. Essa geração já era toda adulta e foram circuncidados. Então, uma criança para se recuperar de um machucado, de alguma coisa, é bem mais rápido do que um adulto. Então, eles sofreram mais com essa circuncisão neste tempo. Mas eles necessitavam dessa confiança, de ter essa proteção divina. Porque isso simbolizava a proteção divina. Davi insultou Golias chamando de incircunciso. É bem lembrado que Davi chamou o Golias de incircunciso. E quando Davi estava insultando de circunciso, ele estava querendo dizer assim, ó, eu tenho Deus e você não tem. Deus está comigo e você não está. Eu tenho a proteção de Deus e você não tem. Eu sou circuncidado e você é um incircunciso. Então era isso que Davi estava querendo dizer para o gigante Golias quando o insultou de incircunciso. Embora talvez ele nem entenda o que isso queria dizer. A circuncisão era requisito para participar da Páscoa. Então a circuncisão era tão importante que para participar, para fazer a celebração da Páscoa, você tem que ser circuncidado. O hebreu, o judeu tem que ser circuncidado. Se não for, ele não pode participar da Páscoa. É um paralelo, faço de novo um paralelo com a Santa Ceia e com o batismo das águas, né? Para você participar da Santa Ceia, você tem que ser batizado nas águas, que isso quer dizer que você é uma nova criatura, você se entregou ao seu Senhor, você confia em Deus. Então, é o mesmo paralelo. Então, para participar da Páscoa, era preciso ser circuncidado. E para os nossos dias, para participar da Santa Ceia, é preciso o batismo nas águas. Em Gênesis, Deus ordena que os não circuncisos deveriam ser exterminados. Olha o quão era importante a circuncisão para os hebreus. E essa geração passou 40 anos sem circuncidar ninguém no deserto. Então, para Deus, quando Deus manda lá para Abraão, fala assim, ó, aquele que não for circuncidado, ele deverá ser morto, ser exterminado. Então, era muito importante essa parte do pacto, dessa parte da aliança de Abraão, seus descendentes e Deus. Segundo subtópico vai falar sobre um lugar chamado Gilgal. Primeiro tópico, subtópico, lugar de aliança.
Por que o lugar de aliança? Foi um lugar que Deus renovou a aliança com Deus. Como a gente já falou, essa aliança da circuncisão, o povo havia se perdido. Então foi neste lugar que Deus renovou essa aliança de circuncisão com os hebreus após atravessar o Jordão. Então foi um lugar onde Deus renova essa aliança com o povo. Julgar pode ser traduzido pelo Monte dos Prepúcios. Pode ter essa interpretação, mas até hoje não se sabe o que realmente significa Gilgal. Mas pode ter essa interpretação porque foi onde houve esse lugar de que a aliança foi renovada e vários homens foram circuncidados ali. Então pode ter essa interpretação de Monte dos Prepúcios. Foi um lugar de memória para gerações futuras. Então este lugar é lembrado até hoje como o lugar onde Deus renovou a aliança com o seu povo. Então gerações futuras olham para Gilgal e falam assim, aí o povo olha assim, não, hoje eu tenho que renovar a minha aliança com Deus. Se tem alguma coisa errada comigo, eu tenho que renovar. Então, nessa aula de hoje, vamos tornar a aula de hoje também como Gilgal. Se você neste momento está olhando para si e vê que tem alguma coisa errada, este lugar é chamado Gilgal. É o lugar onde você tem a oportunidade de renovar a sua aliança com Deus. Como o povo hebreu teve ali ao atravessar o Jordão. Então você também tem essa oportunidade hoje. Renove sua aliança com Deus. Lembrança de quando toda uma nação volta à comunhão com Deus e todos no mesmo propósito. Então é interessante falar também. Toda a nação estava no mesmo propósito. Não foi só 1 ou 2, 10, 100 ou só 1000 que quiseram fazer a nova aliança. Foi toda a nação que estava neste mesmo propósito. Devemos renovar nossas Deus para receber as nossas bênçãos. Segundo subtópico, lugar de exaltação. Retirar o opróbrio diz respeito à vergonha, vexame e desgraças devido a atitudes pecaminosas dos hebreus no deserto. Então, quando Deus falou no versículo 9, se eu não me engano, capítulo 5, que hoje estou retirando o opróbrio do Egito, não é que Deus estava tirando da escravidão naquele dia, porque já tinham 40 anos que eles saíram do Egito, mas a mente egípcia, o coração voltado ao egípcio, ou seja, o Egito aí simboliza o mundo, aquele coração mundano estava sendo retirado no meio dos hebreus através dessa nova aliança, dessa renovação de aliança. O Egito já não estava mais em seus corações, então para nossos dias o mundo não deve estar mais nos nossos corações quando nós fazemos uma nova aliança com Deus. Uma boa estratégia de guerra não é suficiente se os guerreiros não estivessem com a mente transformada. Falei até na aula 3, se eu não me engano. Josué, ele era um ótimo guerreiro, ele era um ótimo estrategista, mas essa estratégia não valia de nada se Deus não estivesse com eles. Até porque o primeiro passo era atravessar o Jordão e eles só conseguiram atravessar o Jordão através do milagre de Deus. Então, não adianta ter estratégia se Deus não estiver junto, se não tiver uma mente transformada, porque Deus só vai estar com você se você tiver uma mente transformada, como está em Romanos 2, 12, 2, se eu não me engano. Eu anotei aqui e vou falar já já. Então, a gente tem que transformar a nossa mente para que a gente receba a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para os cristãos entrarem em Canaã, novos céus e nova terra, deve ser removido toda e qualquer influência do mundo. Então, outro paralelo aqui. Para que a gente venha atravessar o Jordão e entrar em Canaã, que é o novo céus e nova terra, eternamente com Jesus Cristo, nós devemos eliminar do nosso ser toda influência mundana, toda influência do Egito. E o versículo que em Gilgal não havia crise. O terceiro subtópico, Terceiro subtópico, lugar de prosperidade. Assim, em Gilgal não havia crise hídrica nem crise de pão. Então eles já estavam na terra prometida, ali já era Canaã. Gilgal fazia parte de Canaã. Então ali já era uma terra que manava leite e mel. Já vou colocar aqui o segundo subtópico. Há momentos difíceis na vida do crente, que é o deserto. No deserto, o povo passou por momentos difíceis. Não havia comida, não havia água. Então, por isso que Deus tinha que manifestar o maná todos os dias. Por isso que Deus tinha que fazer sair água da rocha. Porque era dificuldade o tempo todo.
Então a vida do crente também está esses mini desertos, esses desertos. Mas o deserto não é para a gente ficar no deserto, a gente passar pelo deserto. A gente tem que passar, não ficar. Porque o deserto a gente tem experiências com Deus. Mas a gente não pode viver desses milagres de Deus pelo resto da vida, né? Que foi o que aconteceu com os hebreus. Eles chegaram na terra que manda leite e mel e lá já não havia mais essa crise de água, nem crise de pão, nem crise de comida. Deserto é lugar de Deus operar milagres, como Deus operou maná e água saindo da rocha. Após a renovação da aliança, ou seja, o povo hebreu era um povo que estava desobediente, não estava confiando em Deus. E Deus enviando milagres o tempo todo, mas era um Deus que descumpriu uma aliança. Parou de celebrar a Páscoa, não mais fazia circuncisão. Então, este povo foi reprovado e por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Quando chegou uma geração aprovada por Deus, a aliança foi renovada e o deserto acabou. Então, para que o deserto nas nossas vidas venha acabar, temos aqui um exemplo. Devemos nos voltar a Deus, fazer essa aliança novamente com Deus. Terceiro e último tópico, a celebração da Páscoa. Primeiro subtópico, a primeira Páscoa. Então a primeira Páscoa, quando é que aconteceu a primeira Páscoa? Em que contexto aconteceu essa Páscoa? Como é que Deus instituiu a Páscoa, né, para os hebreus? A primeira Páscoa foi realizada no Egito e o não cumprimento da mesma causou a morte dos primogênitos. Então Deus estava lançando as pragas no Egito, né, que Faraó estava com o coração endurecido, não querendo deixar o seu povo libertar o povo da escravidão, não queria libertar, não queria livrar o Faraó. E Deus começou a lançar pragas no Egito. E uma dessas pragas foi a morte dos primogênitos. E neste contexto Deus instituiu a Páscoa, que era pegar um cordeiro imaculado e sacrificá-lo, colocar o sangue deste cordeiro nos umbrais da porta. As casas que não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte vinha e matava o primogênito. Então foi neste contexto que Deus instituiu a Páscoa. A Páscoa foi a primeira Páscoa, foi celebrada sim, no Egito. Foi lá no mundo que foi celebrada a primeira Páscoa. A segunda Páscoa, então aconteceu a primeira Páscoa, os primogênitos morreram, o filho de Faraó morreu, aí Faraó deixa aí. Aí quando eles estão no meio do caminho, o Faraó se arrepende, vai atrás, tal. Deus livra, passa pelo Mar Vermelho. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, no deserto, no primeiro ano, ao pé do Monte Sinai, eles fizeram a segunda Páscoa. Então, a primeira Páscoa foi no Egito, tiveram a libertação e houve a celebração da segunda Páscoa, ao pé do Monte Sinai. Não houve mais celebração da Páscoa durante os 39 anos restantes no deserto. Então, da instituição da Páscoa até o momento que a gente está lendo aqui em Josué, na lição 5, que em geral, o povo hebreu só tinha celebrado a Páscoa 2 vezes. Em 40 e poucos anos, o povo hebreu só tinha celebrado a Páscoa 2 vezes. Em 39 anos no deserto, o povo se voltou contra Deus, não quis mais celebrar a Páscoa. Deus também não permitia, porque eram homens que não eram dignos de celebrar a Páscoa. Outro paralelo aqui à Santa Ceia, né? Muitas vezes nós não somos dignos de celebrar a Santa Ceia, mas isso eu não quero dizer que você não tome Santa Ceia. Eu quero dizer que você renove sua aliança com Deus para participar da Santa Ceia. E era isso que Deus queria, que eles renovassem a aliança para celebrar a Páscoa novamente. Mas aquela geração ficou 39 anos no deserto sem celebrar a Páscoa. O memorial judaico perpétuo. Então, a Páscoa, a Páscoa para os judeus é um memorial perpétuo. Então, até hoje eles fazem. E isso é bíblico. Algumas aulas, quando não estava neste momento de quarentena, em algumas aulas eu até falei que a Bíblia ela tem 3 destinatários, né? Deus ele fala sempre com 3 pessoas na Bíblia, 3 grupos de pessoas na Bíblia. E a gente tem que identificar em que momento Deus está falando com quem, porque senão a gente pega palavras que não são para nós. Os 3 destinatários são o crente,
né? A Bíblia é para o crente, para o gentil, ou seja, o não crente. A gente vê Deus falando com reis gentios, falando, ó, se você não se considerar, você vai morrer. Deus fala com o gentil também. E também tem um grupo específico que é Israel. Deus tem palavras que é especificamente para a nação de Israel. Para os judeus, Deus estabeleceu um memorial perpétuo em relação à Páscoa. Então, em relação à Páscoa, para os judeus é um memorial perpétuo. Eles têm que fazer até o fim dos tempos. É um memorial que eles devem fazer sempre. Como é perpétuo para nós também agora a Santa Ceia. A gente celebra a Páscoa de uma forma diferente, mas os judeus têm a sua celebração da Páscoa, desde como era quando Deus instituiu ainda no Antigo Testamento. O ritual externo não é sinônimo de salvação, desde o ritual a gente está falando. Então, nada que assim como o pacto externo, que foi a circuncisão, essa celebração externa também não quer dizer nada de salvação. Só Deus sabe quem vai ser salvo ou não sei, que não é. Não é porque eu estou olhando para uma pessoa na igreja que não tomou Santa Ceia que eu vou falar, vai para o inferno. A visão de Deus é diferente. E também não é porque eu estou vendo todo mundo tomando ceia que fala, vai todo mundo para o céu. Então, um ritual externo, ele é só para evidenciar aquilo que acontece dentro do nosso ser. Mas muitas vezes a gente está fazendo externamente, mas nada está acontecendo dentro de nós. A Páscoa para os cristãos é a celebração da Santa Ceia. Terceiro subtópico e o último tópico da lição, para a gente encerrar, que é um símbolo poderoso, que é o da Páscoa, né? Que símbolo é esse? A Páscoa e a Santa Ceia têm o mesmo simbolismo, então está dando no mesmo pacote. O sacrifício de um cordeiro para a libertação, salvação de um povo. Isso já te faz lembrar de alguém, né? Sacrifício de um cordeiro para a libertação, salvação de um povo. Quem foi esse? Jesus é o Cordeiro de Deus que amou tanto os homens que se entregou como sacrifício. Então, o simbolismo que tem na Páscoa, para você ver, na Páscoa e na Santa Ceia, ele é tão forte, tão poderoso, que é um simbolismo de salvar vidas, simbolismo de libertar almas. Então, almas que estão sendo ceifadas pelo diabo. Então, esse simbolismo é muito forte. Quando a gente faz com fé, com obediência, com retidão a Deus, é um simbolismo muito forte. Eu tenho enormes experiências de Santa Ceia, de renovação do culto de Santa Ceia. Deus falando tremendamente no momento da Santa Ceia. Da nossa igreja a gente tem momentos de troca de cálice, né? Então, é um símbolo poderoso que Deus traz para nós, né? Aí eu volto lá na introdução da lição. Às vezes Deus exige de nós condutas incompreensíveis, né? A gente pode, no começo, quando eu era novo convertido, era meio incompreensível isso para mim. Mas para que comer isso daí? Eu não entendia muito. Mas o poder que tem este ritual, este símbolo, é muito grande nas nossas vidas, é transformador. Então, para concluir nossa lição, coloquei que tem até na... Deixa eu ver se tem até aqui, ó. Peguei a lição dos professores, tá meio ruim. Tentei pegar aqui da lição dos professores do quadrinho e colocar aqui, ó. A circuncisão, o ensino teológico é uma aliança feita com Abraão e seus descendentes com Deus, né? A gente falou nessa aula. Mas conhecimento popular, normalmente as pessoas conhecem isso como uma imposição cultural, né? A gente pode olhar para os judeus hoje e achar que é uma imposição cultural, mas tem um significado bem maior. Da mesma forma que alguém que está fora da igreja pode achar que é balela tomar Santa Ceia, que batismo nas águas, isso aí nada tem efeito. Pode ser até uma cultura evangélica, mas tem um símbolo muito poderoso. A Páscoa. O ensino teológico nos ensina que a saída do Egito e a última praga, a morte dos primogênitos. E também é a Santa Ceia, né? É um paralelo com a Santa Ceia, que é o Cordeiro, Jesus Cristo, que se entregou para a salvação dos homens. Mas para o conhecimento popular, a Páscoa é coelhinho e chocolate. Então, hoje, pelo menos aqui no Brasil, né? 80, sei lá, mas muita grande parte da população brasileira comemora a Páscoa com coelhinho e chocolate. E a nossa celebração de Páscoa é diferente. É todo mês Santa Ceia do Senhor.
Então é isso, pessoal. Quero agradecer você que ficou até aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode procurar. Pode procurar o Jonathan também. Procure o Jonathan, é melhor. Eu não. Brincadeira. Se quiser procurar, pode procurar. E até a próxima. Fique com Deus e amém.